Peguei. Pronto, a partir de agora nós estamos gravando. Pedro Felipe está entrando e quem está lendo é Gado. Olha para aí, quem foi que escreveu isso aí, rapaz? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu fiz o print aqui, né? Eu fiz o print aqui, a gente vai compartilhar a tela, a mesma tela que vocês vão ver aí. Cadê aqui? Colônias, deixa eu ver se é esse daqui. Pronto. Vocês estão observando aí a página 360 que vocês estão? Sim. Ótimo, vamos lá. Igual na sala de aula, o que tiver sublinhado no meu, sublinhe. Esse assunto a gente já iniciou, né? Deixa eu ver, a gente iniciou essa unidade 4, mas nós não conseguimos concluir porque foi bem no período e na semana que a gente entrou em quarentena, certo? Então, a gente iniciou falando aí justamente o seguinte: lá na prova tem uma questão aberta. Ó, já estou dando a pergunta para vocês. Se não tiver essa pergunta, pode me cobrar. Professor, cadê o ponto que você me disse se não tivesse essa pergunta? Porque lá tem, bem assim. E vocês fizeram no caderno. Bem assim. Porque é errado a gente afirmar que Cristóvão Colombo descobriu a América. Então, essa questão é boba, vocês sabem muito bem, né? A gente trabalhou ela em sala, vocês fizeram uma atividade. E, claro, a resposta, né, justamente a que vocês já costumam responder, é o fato de que quando os europeus, chegaram até a América, claro, a gente já sabia que existiam nativos. Aqui no Brasil, a gente tinha os nossos indígenas, várias e várias tribos diferentes, não eram amiguinhos, nem todo índio era igual, eles não tinham noção de Brasil, mas a gente não está falando, não vamos especificar muito a questão do Brasil, vamos falar realmente da civilização pré-colombianas, né? As civilizações pré-colombianas. Então, mais à frente eu vou falar, e essa questão tem lá, então vocês vão responder, tá, lá na prova, essa questão aberta. Inclusive, aí no livro de vocês já está sublinhado, não é isso, pessoal? Responde. Sim. Isso. Esse porque a gente já iniciou. Pronto, vamos lá então. E aí, está aqui que antes da chegada de Colombo, o território americano era ocupado por diversos povos, não é isso? Estima-se que já há 50 mil anos antes de Cristo, né, já habitava na América as primeiras tribos. Então, preste bem atenção. A chegada dos europeus tem 520 anos. Só 520 anos, em comparação com os primeiros habitantes, ainda um homem, né? Ainda um homem, digamos assim, na evolução pré-histórica, né? O ser humano ainda, na sua evolução, conseguiu cruzar, é a teoria mais aceita, viu? Cruzar o Estreito de Bering. Pessoal, preste atenção que lá na prova, eu fiz a prova de vocês hoje, então eu estou falando isso porque eu sei o que eu coloquei. A teoria mais aceita é essa, do Estreito de Bering. Deixa eu aceitar aqui uma pessoa. Pronto, aceitei. Deixa eu ver. Vamos lá. Que fez o quê? Olha só, eu vou mostrar o mapa, tá? Tem aí no livro de vocês. Que os indícios é de que os primeiros homens, né? Eles vieram justamente da África. Agora, pessoal, esse deslocamento aqui ocorreu com o passar de milhares de anos, Não foi uma coisa premeditada. Bora andar, nós vamos chegar, nós vamos cruzar o Estreito de Bering que está congelado. Não. Imagine o homem como um animal, bora falar até irracional. E ele está andando ali, onde encontrar alimento, ele está indo, ele está caminhando, ele está percorrendo. Então, com o passar de várias gerações, tribos indígenas foram habitando a Ásia, né? A parte lá do leste da Ásia. E essa areazinha que eu estou com o mouse aqui, preste bem atenção, ó, é uma área que divide a Ásia da América. No mapa que a gente está acostumado a ver, a gente percebe a Ásia lá do outro lado da América. Mas se a gente for olhar o globo terrestre,
a América, ela quase que toca a Ásia. Só que esse estreito, que hoje é separado pelo Oceano Pacífico, na época estava congelado, porque na era geológica da Terra, houve períodos em que uma parte da Terra estava congelado. Aquele filme que tem a Era do Gelo, claro, é um filme que tem várias cenas que é realmente para rir. Claro que aquelas circunstâncias, algumas circunstâncias não ocorreram, né? Mas o fato da Terra estar congelada, aquilo ali é verdade. Aquilo ali é verdade. Agora, claro, ali tem um bocado de enredo. Então, a Era do Gelo, por exemplo, existiu. Aliás, não só uma, várias. E esse estreito estava congelado. Lá na prova tem uma questão perguntando sobre essa teoria. E aí tem várias informações, né? Vai ter várias informações e vocês têm que saber o seguinte, que a informação correta sobre essa teoria é de que há mais ou menos 50 mil anos, se for outra data, né? Se for uma data próxima, vocês consideram 50 mil anos atrás, o homem cruzou o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América, né? Então colonizou primeiro o que? A América do Norte, certo? Então, essa é a teoria mais aceita. Essa é a teoria mais aceita, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu não sublinhei nada na primeira página. Vocês sublinharam aí, eu já expliquei. Ó. Liga o microfone, pessoal. Só liga quando for perguntar alguma coisa. Então, 50 mil anos antes de Cristo, a hipótese mais aceita é de que os primeiros humanos vieram da Ásia. Desliga o microfone, pessoal. Diga, Pedro. Pablo. Pronto? Vamos lá. Então, Estreito de Bering, tá bom? Então, tem outra teoria, professor? Tem outra teoria, né? Que dizia que o ser humano, ele cruzou em algumas embarcações aqui da Polinésia, algumas ilhas que tinha na Oceania, né? E conseguiram chegar até aqui onde hoje é o Peru, o Equador, o Chile. Eu, sinceramente, não acredito muito nessa teoria, porque há muito tempo atrás eu creio que o ser humano não tinha condições de fazer esse tipo de travessia tão longa em um oceano tão violento. Eu não acredito muito, não. Tá ok? Bom, passando, pessoal, para a página 361. Passando para a página 361. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Cadê aqui? Compartilhar a tela. Página 361. Deixa eu ver onde é que está. Vou ver se é essa daqui. Pronto, vocês estão vendo aí a página 361 na tela de vocês. Ó. Sim. Pronto. Esses primeiros parágrafos aqui eu não sublinhei. E aí, a partir daqui, eu não sei se a gente falou. A gente conversou isso na sala, aí no livro de vocês estão sublinhados? Sim. Tá também, não é isso? Sim. Então, bora falar um pouquinho. Ó, primeiro, o tema principal desse capítulo é justamente as civilizações pré-colombianas. E aí eu já pergunto a vocês, quais são essas 3 grandes civilizações que surgiram antes de Cristóvão Colombo, que eles consideram civilizações pré-colombianas? Então, a gente tem os astecas. Eu creio que vocês estudaram, quem estudou o ano passado no Rui Barbosa, eu acho que estudaram com o Bruno um pouco. Foi ou não foi? Sim. Foi. Pronto. Astecas, incas e maias. Agora, professor, só tinha essas civilizações aqui na América? Não. A gente tinha milhares de civilizações aqui na América. Inclusive várias tribos indígenas aqui do Brasil, né? A gente tinha os tupis, os guaranis, os caraíbas, enfim, os cariris. A gente tinha várias tribos. Só que essas 3 civilizações, eles possuíam um grau mais evoluído, né, de técnicas. Então, por exemplo, o índio brasileiro não dominava a arquitetura, construir, por exemplo, monumentos, pirâmides, né? Empilhar pedras, fazer irrigação. Já essa civilização asteca, inca e maia dominava. Então, perceba como eles estavam muito mais à frente, essas 3. Eles tinham um alfabeto, que, claro, não é o nosso.
eles tinham um calendário, eles conseguiam decifrar a época que ia ocorrer um eclipse, por exemplo. Então, isso fez com que essas três civilizações fossem consideradas civilizações e não povos, só povos. Professor, qual é a diferença? A diferença é que civilização possui um grau mais evoluído, tá? Eu posso dizer o seguinte, que se uma dessas civilizações, Azteca, Inca e Maia, chegasse no território brasileiro, eles fariam de escravos praticamente todos os índios que existiam no Brasil, porque os índios brasileiros não teriam suporte técnico para resistir, né, a essas civilizações, tá? Então, eles dominavam o metal. O índio brasileiro ainda estava muito atrasado em relação a eles, tá certo? Então, vamos lá. Aztecas, Incas e Maias, tá bom? Bom, uma coisa que tem lá na prova de vocês é que todas essas três civilizações foram dizimadas também. Foram dizimadas. Dizimadas, exploradas, escravizadas, mortas, né? Pelo domínio espanhol, né? Principalmente. Porque essa área onde eles habitavam era habitada pela Espanha. Era habitada, não, era colonizada pela Espanha, que é o que está sublinhado aqui, ó. Com a chegada dos colonizadores, esses povos foram dizimados. E aí, muita coisa que existia antigamente de cultura, de idioma, de fala, de traços culturais, foram perdidos, tá? Beleza, então. Bora falar do primeiro aqui, ó. Bora falar do primeiro aqui. Os astecas. Gente, os astecas, grave bem, mais uma vez, de cada pedacinho desse aqui, eu fiz duas perguntas. Eu elaborei, né, duas perguntas. Então, grave bem. Essa civilização asteca, ela é típica do México. Do México. Tem a outra que nós vamos ver lá, dos maias, que os maias também existiram no México, mas não só no México. Pegou também um pedaço também da América Central. Agora, quando você fala dos astecas, só foi o México. Só o México. Então tá aqui. Onde foi que habitou essa civilização asteca? Lá no Vale do México, onde hoje é a capital do México. O nome da capital do México é Cidade do México, certo? Só que antes eles, né, batizaram aquela região, aquela área, aquela cidade, ó que o nome, ó, Tenochtitlán, tá? Os astecas tinham uma grande cidade com, eu posso falar aí, ó, coisa de quase do tamanho de Irecê, que para a época é muito grande, para a época, né, é muito grande, em número de habitantes, 50, 60 mil era o que se estimava. Então, assim, pessoal, para a época, até para a Europa, 60 mil habitantes uma cidade era muita população, tá certo? Preste bem atenção. O que é que eu quero que vocês também entendam? Todas essas civilizações, todas, prestem bem atenção, todas, astecas, incas e maias, eles viviam da agricultura, certo? Todos tinham um sistema de engenharia muito bem planejada, eles conseguiam construir monumentos, né? Todas as três conseguiam construir pirâmides, e todas as três, preste bem atenção, todas as três faziam sacrifícios humanos. Todas tinham a sua religião, mas todas faziam sacrifícios humanos. Tá certo? Então, se falar de engenharia, de arquitetura, de sacrifícios humanos, isso é verdade para todas. Tá ok? Uma coisa importante dos astecas foi justamente esse calendário aqui, ó. Esse calendário, claro, a gente não vai entender, mas eles, né, fizeram e entendem muito bem. E quem decifrou percebeu que eles tinham uma técnica que, imagine aí, pessoal, há muito tempo atrás eles já tinham o calendário criado por eles com 365 dias. Justamente o mesmo padrão que nós utilizamos hoje. Tá certo? Vamos lá passar para outra página, para os Incas, na página 362. Deixa eu espelhar aqui. 362. Vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo aqui aí na tela de vocês a 362? Sim, né? Sim. Maravilha. Carol. Vamos lá. Esse capítulo, inclusive, ele está terminando, viu?
Ele tá terminando porque eu só vou até aqui. Eu não vou se estender mais pela página 363 e 364, não. Não precisa. O que eu coloquei na prova é basicamente sobre essas 3 páginas, tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar dos Incas. Os Incas. Gente, dessas 3 civilizações, os Incas é justamente a civilização que ficou mais próxima aqui do Brasil. Ficou aqui, no Peru, no Chile, né? Peru, Chile, um pouco do Equador, tá? E eu lembro, ó, outra questão que eu lembrei aqui, que eu escrevi, certo? Ó, para vocês só terem uma ideia. Ó a prova, deixa eu ver se vocês... Deixa eu ver aqui. Espera aí, viu? Só para mostrar para vocês aqui. Compartilhar aqui. Ó a prova de vocês aqui, ó. Tá vendo? 2020, avaliação, 8º ano, unidade 1. Tá aqui. Abre aí rapidão, professor. É. Nada. Certo? Sonho que consegue. É bem aqui, ó. É só eu que consigo, é. Aí Jura, Ricardo? Tá? Então, mas, ó, gente, tá fácil. Eu tô falando todas as questões para vocês, tá certo? Bora voltar, então. Bora voltar aqui. Então, ó, os Incas dominaram a região dos Andes. Falou de Cordilheira dos Andes, foram os Incas, tá? Mais uma vez, todos 3, Inca, Azteca e Maia, dominavam muito bem a arquitetura e a engenharia. Pessoal, lá eu não cobrei muito essa questão de data, não, viu? Eu não cobrei muito essa questão de data, não. Agora vocês têm que saber, a arquitetura, a engenharia, a matemática, a astronomia, né? Eles dominavam muito bem, eles olhavam muito o espaço, como eu estou falando para vocês. Eles fizeram um calendário observando o espaço. Tá? Então, templos, são templos, aqueles palácios, aquelas pirâmides, como eu falei para vocês. Tá? Estradas. Tá? E uma coisa que eu ia falando para vocês e depois me distrair é que lá na prova tem justamente, bem assim, ó, desse mesmo jeito, nome da principal cidade Inca, Machu Picchu. Vocês vão marcar Machu Picchu, tá certo? Lá tem bem assim. Tá ok? Bom. Professor, Poderia... pode repetir porque a voz do senhor travou? Posso sim. Também. Deu falha mesmo aqui, eu fui avisado aqui. Vamos lá. Lá na prova tem justamente assim, nome da principal cidade Inca. É essa daqui, ó, Machu Picchu. Hoje, gente, muita gente vai visitar essa cidade. Hoje é um roteiro turístico do Peru. É uma das 7 maravilhas do mundo. Sim. Uma das 7 maravilhas do mundo, Machu Picchu. Foi descoberto bem depois que a civilização foi dizimada, né? Mesmo que a Espanha colonizou, aí passou um tempo bom, não sei se uns 200 anos ou 300, com muito tempo depois foi que eles descobriram essa cidade aí, certo? Vamos lá, então. Ó, aí aqui embaixo, para concluir, tem os maias. Os maias. Vamos aqui. Os maias, pessoal, já habitavam lá na parte de cima, de junto do México, de junto dos astecas, só que um pouco mais abaixo. Na prova também tem dizendo bem assim, ó. Eu lembro que foi eu que fiz a questão. Qual a localização precisa da civilização maia? Ó, entre outras coisas, vai falar assim, Honduras, Porto Rico e sul do México. Claro que no livro de vocês só tem sul do México, mas lá vai ter Honduras, Porto Rico não, Honduras, Belize e sul do México, onde hoje né? Onde hoje, que antes não era nada nenhum desses países. Tá ok? Mais uma vez, todas as 3 dominavam arquitetura, agricultura, matemática, certo? E astronomia. Todas as 3. Tá bom, então? Por enquanto, pessoal, alguma dúvida a respeito dessas 3 civilizações, pessoal? Alguma dúvida aí? Não. Por quê? Não. Pois é. Certo. Ok. Como eu falei para vocês, tem aquela questão aberta lá sobre a descoberta da América. Por que isso é errado falar? Que inclusive tem no caderno de vocês. Professor, pode dizer. O senhor tá vendo aí, cara, vai dizendo no chat que vai colar, né? Tô sim. Eu não falei isso, não.
Ai, ai. Cuidado, porque tem pegadinha, viu? Se alguém for lá na internet pesquisar, eu mudei uma palavrinha ou outra que dá a resposta totalmente diferente, viu? Já fiz de propósito, tá? A gente não vai estar de olho mesmo fazer o quê, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui então. Deixa eu ver onde é que eu... Peraí, vamos. Eu quero voltar aqui agora à página. Eu queria fazer uma... Marco Souza entrou. Eu queria fazer falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui o outro capítulo. Cadê, meu Deus? Foi sobre a região polar? Foi, né? Deixa eu falar o que foi que caiu do capítulo da unidade 3. Volta aí, por favor, vocês, na página 347. Vê aí. 347. Abriram aí na página 347? Sim. Deixa eu ver se eu vou conseguir espelhar isso aqui. Professor, Oi. vou ter que sair rapidão. Estão ligando aqui para minha mãe. Tá. Pessoal, vocês estão vendo essa página? Eu acho que eu não consegui espelhar, não, né? Regiões polares, aspectos físicos e ambientais. 347. Tá dando de ver. Então eu consegui espelhar aqui. Beleza, deixa eu só dar um zoom. Vocês colocaram aí também no livro de vocês, nessa página. Vamos lá. Eu vou dizer o que foi que caiu, eu vou dizer o que é que eu coloquei desse capítulo lá na prova. Tá tudo fresco aqui na minha cabeça, porque eu elaborei de 10 para 11 horas a prova de vocês, tá certo? Ó, vamos lá então. Deixa eu ver aqui, essa parte aqui. Resultado do verão mais longo, não precisa, dia polar. Pronto, lembrei de uma questão. Sobre a Antártica. Lembrei da questão. Lá tem uma pergunta, na prova, que fala justamente o seguinte: o que significa dia polar? E aí, o que é que vocês me responderiam? Por quê? Porque não é de marcar essa questão, não, viu? Lá é de escrever. E aí, vocês me responderiam o quê? Noite mais longa? Noite mais longa. Mais longa quanto? O dia tem 24 horas. A noite vai ter 40. Professor, Diga. dia mais longo do ano? O dia polar significa dizer que durante as 24 horas que existem um dia, vai ser justamente dia, ou seja, claro, durante todo o período. Você não vai ver noite. E não é só um dia, não. Vai passar 4 meses você só na claridade. Por que isso? Devido à inclinação da Terra. A inclinação da Terra faz com que um polo fique virado para o Sol durante 4 meses, mais ou menos, né? Então, o que é que vocês vão escrever? O fenômeno do dia polar é quando a Terra está inclinada e o dia, ou seja, a claridade, passa a existir durante as 24 horas durante alguns meses. Ou seja, não havendo noite. Isso só ocorre, claro, nos polos, tanto no sul quanto no norte. Tá certo? Então, o dia polar é isso. Claro, vocês vão escrever com as palavras de vocês. Tá certo, então? Então, isso é o dia polar, tá bom? A noite polar é a mesma coisa. A mesma coisa entre aspas. O fenômeno vai ocorrer agora com a escuridão. Ou seja, vai passar 4 meses, mais ou menos, noite. Por quê? Porque é justamente a parte da Terra que está virada contra o Sol. O Sol não vai jogar seus raios solares lá, no caso, não vai chegar até o ponto, né? O Polo Sul ou o Polo Norte. Ok? Vamos lá, então. Alguma dúvida até aqui? Dessa página, eu só estou lembrado dessa questão. Tá? São quantas questões, professor? Eu acho que eu botei 18. Dos 2 capítulos dá 18. Certo? Certo. 2 capítulos. Gente, eu vou passar... 18?
18, mas é praticamente tudo de marcar, só tem uma ou duas. É, vocês vão fazer em meia hora, né? Vai aí para a página. Só tem meia hora para fazer a prova? Não. Olha, 18 questões, meia hora dá. O que eu estou querendo dizer Cala é a que... boca. Meia hora só? Não, gente, eu não falei isso, não. Eu estou falando que vocês, do jeito que eu conheço, vai fazer em meia hora, mas claro que vocês vão ter um período bem grande, viu? Um período bem grande. Inclusive, eu discordei, parece que vai ter a tarde toda. Ah, entendi agora. De tempo para fazer, né? Mas foi a escola que decidiu. Vamos lá, põe aí na página 348. 348. Colocaram? Vê aí, 348. Sim. Pronto. Pessoal, a Antártida também é conhecida como Antártica, né? Ali. Fica no Polo Norte ou no Polo Sul? A Antártida. Polo Sul. No Sul, Michele, isso mesmo. Fica no Sul, tá? Fica no Polo Sul. Por que eu estou falando isso? Porque o Polo Sul, e aí agora eu estou lembrado aqui da questão, é banhado por 3 oceanos. O Polo Sul, a Antártida, porque lá em cima, no norte, né, é banhado apenas por um oceano. Vamos falar primeiro da Antártida. A Antártida, por exemplo, é banhada pelo Pacífico, pelo Índico e pelo Atlântico. Certo? É uma área que não tem dono, ó, não tem dono, certo? Lá é utilizado para pesquisas. Agora, ao redor do mar, né, ali da Antártida, muitos países utilizam para pesca. A principal atividade deles, né, do pessoal, né, quem está ali com as embarcações é a pesca, visto que lá não existe habitantes. Aliás, existe pesquisadores. Os únicos habitantes de lá são os pesquisadores. Diferente do Polo Norte, que o Polo Norte, por exemplo, os esquimós são habitantes nativos do Polo Norte, ou seja, do Ártico. Agora, esse que a gente está falando, lá embaixo, no Polo Sul, não tem população nativa. Quem está lá são pessoas que vieram de outros países, inclusive do Brasil, para pesquisas. Tá certo? Uma coisa que eu sublinhei, está sublinhada aí no livro de vocês, é o seguinte, aqui, ó, que a Antártica representa cerca de 90% da água doce do planeta. Certo? Do planeta. Então, boa parte da água doce do mundo concentra-se no Polo Sul, ou seja, na Antártida. Eu não sublinhei, se vocês estiverem com lápis, pode sublinhar aqui, ó, na segunda linha embaixo da tabela, Pacífico, Atlântico e Índico, os oceanos que banham a Antártida, tá? Vocês podem sublinhar aí também, tá ok? São esses 3. Para de riscar meu negócio. Viu, pessoal? Então, isso aqui vai cair, ó, os oceanos. Isso aqui eu estou lembrado. Tá certo? Deixa eu compartilhar uma outra página, porque o que eu tinha que falar aí é esse. Vamos aqui. Ah, pronto. 349. Bora falar do clima. Bora falar do clima, que é importante. Que tem uma questão lá, que é relativa ao clima. Deixa eu... Vamos aqui. Clima. Aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí a página 349 no celular ou no computador de vocês? Sim, né? Tá. Olha só. Essa parte aqui da história geológica, não vou botar. Não vou botar. Agora, isso aqui eu coloquei, eu estou lembrado, como eu falei para vocês, não tem muito tempo que eu fiz a prova de vocês. E lá está perguntando bem assim, ó, o principal clima da Antártida é o quê? É o polar, é o subpolar, é o temperado, é o quê? Então, já de cara aqui tem, ó, clima polar. Tá certo? Clima polar. Esse é o principal clima de lá. E tem outra questão, já é outra. Uma é para você marcar qual é o clima e a outra é perguntando as características desse clima. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, esse clima, pessoal, ele é frio e ele é seco. Porque lugares frios não costumam ser chuvosos. Entendam,
a maior parte das chuvas que ocorrem no mundo ocorrem em áreas quentes e úmidas, próximo à linha do Equador. São as áreas mais chuvosas do mundo, certo? Então, lá, tanto no norte, no Polo Norte, quanto no Polo Sul, que é o clima polar, são climas secos, sem muita chuva. E aí, tem bem assim, temperatura chega em torno de 0 graus no verão. No verão. Não existe verão acima de 10 graus, 15 graus, não. Que para nós seria frio, até o inverno, né? Então, o verão lá, quando é muito quente, chega aí, ó, em torno de 0 graus, 2, 3 graus. E quando é inverno, pode chegar, existem alguns locais, de 80 graus negativo. Tem uma questão lá falando das características do clima polar. Beleza? 2 questões sobre clima, que eu estou lembrado que eu coloquei, tá? Uma outra questão que eu coloquei é justamente sobre a vegetação. Vegetação, tá? Qual é a principal vegetação que existe lá? Praticamente não existe vegetação, mas onde tem um pouquinho, a gente chama de tundra. A gente chama de tundra. Não tem floresta, não tem savana, tundra. E como é a tundra, professor? Você só enxerga a tundra no verão. E o verão também é frio também, só não é igual ao inverno. E aí, quando chega no verão, o gelo diminui um pouco e aparece, então, a tundra. Como é a tundra? Uma espécie de capim. Uns capinzinhos pequenos, que a gente chama de musgos e líquens. Está até sublinhado aí no livro de vocês. Ó. As condições extremas do clima dificultam o desenvolvimento de uma vegetação marcada pela presença da tundra, composta de musgos e líquens. Grave isso aí, porque lá na prova também tem isso. Por enquanto, alguma dúvida sobre clima e vegetação? Alguma dúvida? Não. Pronto. Vamos passar para 350. Né? Eu perguntei a vocês, quem é que habita aquela região Quem é que habita a região da Antártica, pessoal? Existe população nativa? Não existe população nativa. É isso? Pronto. Deixa eu procurar aqui que eu não estou encontrando a página. Achei. Deixa eu ver se eu consigo espelhar para vocês aí. Vocês estão vendo aí a página 350 no computador, no celular de vocês? Sim. Pronto. Sim. Eu tenho que ficar perguntando, pessoal, porque o que aparece para mim aqui é uma coisa e o que eu mostro aí para vocês é outra, tá? Vamos lá. Aqui. A região Antártida, lá embaixo, Polo Sul, é habitada de vez em quando. Por quê? Porque os cientistas vão, outros vêm. Então, tá aqui, ó. É habitada de vez em quando, significa sazonalmente, né, por alguns cientistas que vão fazer pesquisa. O Brasil tem base de pesquisa lá? Tem. Né, Michele? Tá com o microfone ligado. Certo? Ah, sem querer. Então, assim, tem base de pesquisa. Inclusive, essa base de pesquisa pegou fogo, eu falei até para vocês na sala. Lembrei de uma questão. Aberta. Ó como eu tô bom. Quem não tirar 10 nessa prova, viu? Merece uma surra de gato morto até miar. Ó, bem assim a pergunta. O que foi o Tratado da Antártida? Então, quem quiser tirar uma nota boa, já escreve isso aí e faz um textozinho. O que foi o Tratado da Antártida? Tem essa questão e ela é aberta. Ela é aberta. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Sim. Aí, ó, aqui tem os pontos desse tratado. Que a Antártida, ela só é utilizada para pesquisa, proíbe atividades militares, é para cooperação do mundo inteiro, é para pesquisar e divulgar, né, essas pesquisas científicas, é para preservar o ecossistema e é proibido qualquer teste nuclear ou lançamento de lixo. Isso é o Tratado da Antártida. Tem que botar isso aqui, viu? Se não botar, está incompleto. Ok? O tempo vai acabar, eu vou abrir uma outra, só vou usar 10 minutinhos só para orientar vocês sobre as atividades, tá certo? O tempo vai acabar e aí eu vou mandar outra
outro link lá para vocês clicarem, certo? Para finalizar, que eu sei que vai cair aí, aqui tem sobre o Ártico. Sobre o Ártico. O Ártico